traço, acho que perceberam quem estavam, que foi difícil acabar a mesa anterior. Estamos a terminar a nossa participação no Fólio em 2024. Eu precisava de agradecer muito à minha equipa, que estiveram incansáveis estes 2 fins de semana, para além do trabalho normal que fazemos durante a semana na editora. Portanto, somos as mesmas pessoas que estamos a fazer este trabalho esporádico. Queria agradecer ao Sr. Rui Almeida, dono desta casa, que nos cedeu este espaço e que foi incrível, foi sempre muito solidário com todas as nossas necessidades e extremamente simpático. Queria agradecer pessoalmente e dizer-vos que de facto isto em jeito um pouco de balanço nos correu muito bem, pelo menos eu gostei muito, vi muitas pessoas, conversei muito, estou um pouco... Ontem foi um dia, para quem esteve cá, foi um dia muito pesado, porque as mesas foram mesas sobre luto, sobre morte, foi assim tudo muito... duro. Hoje está a ser estimulante noutros sentidos. Eu estou bastante cansada e, portanto, também tenho que pedir-vos desculpa. Mas sim, se abrimos estas sessões com o Ricardo Araújo Pereira e o Pedro Mexia, e eu disse nessa primeira sessão que eram 2 âncoras da tinta da China, decidi fechar com a Dulce Maria Cardoso, que é outra das âncoras da tinta da China, uma das nossas autoras mais importantes, e portanto eu teria que fechar a participação no Fólio com ela. Independentemente da Dulce, eu tenho aqui também a Inês Brazão, que há uns anos escreveu esta tese, era uma tese de doutoramento, O Tempo das Criadas, que nós transformámos num livro, vai na 3ª edição, penso eu. É um estudo precursor numa realidade que a maior parte das pessoas da minha geração e das gerações anteriores de alguma forma contactaram com esta realidade, em que faceta fosse. E tenho aqui também a Joana Gurjão Henriques, que fez connosco 2 livros, O Racismo no País dos Brancos Costumes e O Racismo em Português. São 2 livros que também têm marcado, também já têm alguns anos, mas que também foi publicado no Brasil, O Racismo em Português, e escutou. E de alguma forma alguma continuidade neste trabalho de investigação da Joana em relação ao trabalho da Inês Brazão. A Dulce, assim, não vamos falar do 2º volume da Eliette, porque é um tema tabu na editora, mas toda a gente sabe, quem não leu ainda Dulce Maria Cardoso, aconselho vivamente, porque não conheço pessoas que tenham pegado num dos livros da Dulce e não tenham lido até ao fim e continuado a ler outros, procurado outros. Por isso também há essa sensação um bocadinho coletiva de quando é que vem, e também é um bocado de pressão sobre a autora, reparem. Quando é que vem o 2º volume, o que é que vai acontecer à nossa Eliette, para aqueles que se apaixonaram pela Eliette, como eu, que aliás me identifiquei logo e disse eu sou Eliette, mas tal como eu, vários amigos meus, amigas minhas, várias pessoas, a Eliette tem um bocadinho de todos nós, e eu tenho imensa curiosidade de saber o que é que vai acontecer, não é? Por onde é que ela vai. Portanto, queria agradecer muito a vossa presença, terem vindo, agradecer a vossa presença também e começar pela Inês Brazão. Queria te perguntar, isto já foi para aí há uns 10 anos que tu começaste a estudar este assunto, e porquê? Primeiro porque há uma história pessoal aqui envolvida, familiar? Também.
estas decisões, muitas das vezes, só mais tarde é que percebemos ou racionalizamos em que medida é que elas tinham a ver com histórias também pessoais, mas também, neste caso, de um certo percurso que eu tinha feito já no domínio da investigação, em que me interessou estudar os discursos sobre o corpo feminino no Estado Novo e em que percebi que o corpo das criadas era uma espécie de antónimo ou de uma versão do que era ser uma mulher ideal, configurada de acordo com a moral do regime, e elas eram muito facilmente associadas a... Portanto, havia ali duas categorias, digamos, que estavam como que interligadas, as prostitutas e as criadas de servir, e isso, de certa forma, incomodou-me, talvez porque também tenha tido alguma, na minha família, pessoas que assumiram o trabalho doméstico ainda na modalidade co-residencial, portanto ao serviço de famílias, e porque havia aqui uma questão de justiça da memória, não é? Da nossa memória coletiva, uma vez que era uma condição sobre a qual pendiam sobretudo, eu penso, versões muito pejorativas, muito pesadas também, muito malquistas relativamente àquilo que significava ter sido criada de servir. Eu quero só aproveitar, porque tu perguntaste-me, eu não agradeci nada, portanto quero agradecer à Bárbara, não só o convite de hoje, mas também de ter confiado na importância do tema no ano 2012, que foi quando nós começámos a trabalhar o livro, e é com certeza que também quero dizer isto, um enorme prazer estar aqui ao pé da professora Joana nesta mesa, e eu também quero felicitar, porque acho que é talvez dos temas, dos debates e a forma como é colocado, talvez tenha sido até agora o que eu acho que é mais desafiante, porque é a transformação numa pergunta. Há um tempo das criadas, o que nos permite ressituar até que ponto é que estamos a falar de algo que já parou e que já passou, ou algo que está sobre outras moldagens e formas travestidas, presente também no nosso cotidiano. Há uma coisa muito interessante neste título, parece-me, que é o de ter colocado o protagonismo de uma condição associada a um tempo histórico, não é? Muitas das vezes podíamos dizer o tempo de Salazar, ou o tempo de Bonaparte, ou o tempo desta ou daquela outra, não é? Muito ligado a uma figura que, enfim, assumiu determinado tipo de poder em determinada área. E já por si isso me interessava, não é? Já por si essa inversão, se quisermos, da lógica de quem teve um papel determinante na própria estrutura da sociedade portuguesa de então, voluntária ou involuntariamente, é também uma afirmação, portanto é uma afirmação, se quisermos, política, não apenas só historiográfica. E há também, na escolha, ou seja, se nós quisermos aqui descascar o nome do livro até um conjunto de versões, o facto de estar no feminino não é nada indiferente. Nós dizemos o tempo das criadas e dizemos-lo porque quis marcar o quanto a feminização nesse período do serviço doméstico, se assim podemos dizer, e há aqui sempre debates sobre se é trabalho, se é serviço, e nós assumimos a ideia de serviço porque é uma condição que muitas das vezes, não estando regulada, é atravessada por um conjunto de características informais e para além disso. Mas associada a essa feminização há depois consequências, não é? Porque o facto de terem vindo
sobretudo, ou seja, estes êxodos rurais que já se tinham passado noutros países, que não são só masculinos ou masculinizados, são também femininos, traçam um retrato de um campo também, ou seja, estamos aqui a trabalhar estruturalmente o que era o interior do país e as cidades, nomeadamente Lisboa e Porto, que já se estavam a engrandecer, e as suas orlas, não é? As suas periferias. E o que há também, eu acho muito interessante, porque, como imaginam, sou bastante apaixonada pelo tema, é esta situação de, para o trabalho operário, serem sobretudo essas cinturas ocupadas com as casas, que vão ser muitas delas pré-fabricadas ou autoconstruídas, e que vão alargando a cintura da cidade, mas no caso das mulheres, embora também tivesse havido mulheres operárias, evidentemente, elas vão diretamente para um espaço que é um espaço privado e que isso depois as invisibiliza de alguma forma sobre o que é que lhes está a acontecer. Então eu acho que isso é muito interessante, ao mesmo tempo traz-nos problemas porque a palavra criada, não é? Ela foi anatomizada, quer dizer, é um vocábulo que perece ou fenece ou vai desaparecendo. É muito interessante porque nós ainda hoje, muitas das vezes, quando dizemos eu não sou tua criada, nós sabemos exatamente a que é que nos estamos a referir, não é? Não dizemos eu não sou tua trabalhadora, sendo que somos às vezes trabalhadores, mas se há ali um limite a partir do qual a relação de trabalho parece ganhar contornos diferentes, a palavra criada ainda é repescada, digamos, como que alertando para essa memória coletiva. Portanto, tem esse problema, não é? Enfim, ninguém quer ser qualificado enquanto tal, apesar de tudo havia aqui uma notação estatística e económica que na altura era usada e, portanto, eu achei que devia ser importante, porque as palavras são o que são com o seu contexto e com o que simbolizam em determinados períodos e, portanto, também provavelmente temos que o assumir e temos que falar sobre isso. Mas eu não queria alongar muito mais porque depois é interessante. Tu tens memórias deste tempo? Ou não estavas, já estavas cá? Antes de mais, boa tarde. É um prazer estar aqui com a Bárbara, obviamente, e com a Tinta da China, que é a minha casa, mas também com a Inês e com a Joana, porque estas duas senhoras fazem o trabalho a sério. Eu faço assim umas coisas que é imaginar e mentir e tal. É verdade, com uma enorme liberdade de fazer o que me apetece. E estas senhoras fazem as estatísticas e os números. E eu reli há pouco, quando o livro saiu, li o Tempo das Criadas e gostei muito, e agora para esta conversa reli e fiquei ainda mais impressionada, porque me fez ainda agora mais sentido o que é dito, o que é mostrado no livro. Sim, eu não estava cá, mas eu sou do Tempo das Criadas, porque, como é óbvio, na colónia também havia muitas criadas, até havia, se calhar, eram criadas diferentes, mas havia muitas criadas. E, acima de tudo, sou do tempo em que à mulher não era dada, ainda hoje não é, ainda hoje temos problemas com isso, mas na altura não era dada a igualdade de oportunidade de ser o que quisesse ser, e, portanto, havia quase um destino natural de és mulher, serás isto ou serás aquilo, e, portanto, havia, de facto, o trabalho doméstico, as ditas criadas, mas depois também havia outras profissões, como a costureira, como a parteira, mas era tudo assim, um universo que era minorizado. E já contei isto várias vezes. Quando eu era pequena, o meu pai, sem querer ser cruel, acreditava muito na minha capacidade e dizia: que pena teres nascido rapariga, se tivesses nascido rapaz, que pena.
E, portanto, esta coisa de que pena ter nascido rapariga, porque à partida, ainda que ele dissesse que ele deveria tirar um curso superior, etc., mas ainda que à partida eu tivesse essa oportunidade, era de qualquer maneira uma incapacidade, ou seja, o lugar que me estava destinado era um lugar subalterno. E, portanto, não era só a criada, era a mulher. Portanto, o que aqui estávamos a falar era de mulher. Como ainda hoje, muitas vezes o que estamos a falar é da mulher. Claro que a distância é muito grande, e eu digo sempre que nestes, pelo menos agora falando só de Portugal, nestes 50 anos fizemos um caminho incrível, porque partimos muito lá de trás, mas, e isso é que é o assustador, e ao reler este livro notei outra vez isto, o problema é que nada do que nós alcançamos é garantido. E quando nós julgamos, não, isto não volta, percebemos que isto pode voltar, claro está, já não exatamente, a história não se repete, portanto não voltará como foi, mas volta de outras maneiras. E, por exemplo, em determinadas zonas do país, nas zonas mais privilegiadas, há uma volta das mulheres fardadas, das mulheres servis, etc. Eu, por exemplo, ali no Pardão de Cascais, que é uma vila perto de Lisboa, há um pardão junto ao mar, e eu ultimamente, quando vou fazer os passeios, vejo imensa gente fardada às babás, com os carrinhos, e mais importante, e mais impressionante, não, é um trabalho tão digno como qualquer outro, obviamente, e portanto não, mas é ouvir às vezes bocadinhos de telefonemas ou isso da patroa, da senhora, uma espécie de temor reverencial daquelas outras pessoas que, portanto, o tempo das criadas, na verdade, nunca deixou de existir. O que foi assumindo outras formas, e neste momento, quando nós já poderíamos pensar nos 50 anos do 25 de Abril, eu penso que, infelizmente, estamos num tempo de algum retrocesso, ou de um grande retrocesso até no resto do mundo, e que livros como este, e também com o trabalho da Joana, que falará a seguir, nos localizam. Há muitas pessoas que ficam muito sensibilizadas e muito chocadas por terem criadas, ou como, por exemplo, com a rudeza das palavras de então. Eu sou penso o contrário, exatamente. Eu acho que estes livros, ou exatamente o que se passava há 50, há 70 anos, deveria ser escarrapachado na cara de toda a gente, para se perceber onde é que nós não podemos voltar. E, portanto, não me aflige nada a palavra criada, porque o problema não está na palavra, quanto a mim, o problema nunca está na palavra. Era bom que estivesse na palavra, porque nós riscávamos a palavra e a coisa funcionava. Não, o problema está na realidade que é associada à palavra. E nisso eu dou sempre o exemplo com a palavra de que eu fui vítima, que é também uma palavra muito estigmatizante, que é o retornado. E, portanto, neste momento, se eu quiser ofender alguém, já não digo, olha, és um retornado, ou parece um retornado. O que é que mudou? Não foi a palavra é exatamente a mesma. O que mudou foi a realidade material subjacente à palavra. E, portanto, acho muito importante, muito útil, que existam estes documentos que nos mostrem como era. Até porque, quando nós estamos também numa área que eu sou muitas vezes chamada a falar, que é do colonialismo e do pós-colonialismo, eu muitas vezes refiro este trabalho, estas meninas que cresciam, que eram dadas para trabalhar aos 10 anos, que muitas vezes eram dadas para trabalhar sem qualquer garantia. E eram abusadas sexualmente muitas vezes, engravidavam. E eu pergunto muitas vezes, quando se dizia que na colónia, obviamente, que era uma situação de desigualdade e com racismo evidente, etc., mas eu digo sempre, não se esqueçam que cá, por exemplo, na dita metrópole, havia isto, que quanto a mim não faz diferença alguma. O que nós estamos aqui a falar é de relações de poder e de submissão, e estamos, acima de tudo, a falar de um assunto que me é muito, muito caro, na distribuição da riqueza. E isso, para mim, e continua a ser, e a mesa anterior foi muito acalorada, isso, para mim, continua a ser o fundamental. Como é que nós distribuímos a riqueza?
Joana, tu entretanto, para além de ter também alguma memória deste tempo, com certeza, estás a trabalhar, nos últimos anos tens estado a trabalhar as novas criadas. Quem são as novas criadas? O que é que está a acontecer? Ouvem? Sim, sim. Não precisa, não. Agradecer a presença aqui nesta mesa. Acho que a Bárbara tem assim um condão de juntar as pessoas que fazem umas ligações umas às outras na sua editora, e depois aqui acho que é uma honra estar ao lado da Dulce e da Inês. E de facto o trabalho delas é uma inspiração. A Dulce diz que, enfim, não faz coisas sérias, mas faz coisas muito sérias, porque a ficção é uma coisa muito séria a partir da realidade. Mas não tem aquela disciplina, ninguém pode acusar de falsear dados, nada. Podes fazer o que acontece. Eu até posso fazer como a Agostina, que a certa altura matava a personagem e eu ressuscitava. Ela uma vez disse assim, desculpa, eu uma vez disse assim à Agostina, Agostina, naquele seu livro, eu acho que a Agostina matou a personagem e depois ressuscitou-a. E ela disse, pois foi. É porque naquela altura eu já estava muito cansada e ela já não tinha grande utilidade. Mas depois, passados uns 4 capítulos, eu percebi que ela fazia falta e não me apeteceu corrigir. Mas não se preocupe, ninguém lhe pagou nada. Isto vocês não podem fazer, vocês não podem pôr Ainda bem aqui um bocadinho de humor, porque este assunto é muito sério, de facto. Mas enfim, queria elogiar imenso o trabalho da Inês, que é muito importante e de facto acho que é uma referência e toda a gente devia ler, porque, bom, tem aqui obviamente várias camadas e vários aspectos. Eu acho que esta questão, obviamente, da questão do género e a questão do papel da mulher e a forma como a mulher é vista na sociedade portuguesa e aqui neste estatuto social, que é o mais baixo de todos. Eu ia citar aqui a Angela Davis, que fez um trabalho, isto porquê? Porque, vê se eu consigo organizar bem as ideias, vinha-nos a falar da questão de que estas mulheres eram mulheres que vinham através, portanto, eram também elas migrantes, porque vinham do campo para as cidades e, portanto, a sua condição de vulnerabilidade acentuava-se por causa dessa circunstância. E que, na verdade, isso continua hoje em dia um bocadinho, porque a maior parte da classe trabalhadora nas limpezas domésticas, assim como também nos cuidados aos idosos, que é outra vertente que hoje em dia que também está muito próxima da questão do trabalho doméstico, são mulheres imigrantes. E isso coloca por cima uma dupla vulnerabilidade. A Angela Davis, que nos finais dos anos 80 fez um trabalho sobre a questão da raça, do género e da classe, dizia justamente que a mulher negra estava na base da pirâmide. A mulher e o trabalho doméstico era, de facto, essa base da base, não é? Porque coloca mais do que uma vulnerabilidade na circunstância que é desta mulher trabalhadora. E hoje em dia, obviamente, que para Portugal 2024, em que temos uma sociedade que quer sair deste retrato, desta época, no fundo, em que as criadas estavam nos quartos dos fundos, a seguir à cozinha, num local onde nem sequer se sabia o que é que poderia acontecer, vítimas de violação, e muitas vezes eram elas que iam fazer a iniciação dos rapazes, não é? Das próprias famílias. Portanto, aqui num lugar obscuro, num lugar subalterno, mas que não é puxado para canto, onde depois também havia aquela narrativa do equais da família, não é? Em algumas circunstâncias, porque ia para todo lado com as famílias, sem se sublinhar que isso implicava, obviamente, uma disponibilidade 24 horas por dia
7 dias por semana, enfim, todos estes abusos, mas que hoje em dia, quando a Dulce estava a falar das mulheres fardadas, é algo que ainda se consegue, que ainda se vê em determinados bairros da zona de Lisboa, em Campo de Ourique. Somos a um parque infantil que eu agora frequento a determinadas horas dos dias, quem se vê são as empregadas fardadas, ou Príncipe Real, enfim, determinadas zonas da cidade que nós sabemos que têm condições socioeconómicas. Mas quando eu era criança, isso não existia em Lisboa. Eu não lembro de ver criadas fardadas com crianças na rua, ou babás. Isso não não, lembro exatamente, disso. não são só os brasileiros. Não. Não? Credo. Pessoas da geração de 30, 40 anos. Credo. Eu lembro. Muita gente mesmo. Eu acho que já. Muita gente. É um bocadinho chocante. Desculpe ter interrompido. E acho que até é chocante e isso, enfim, quando eu penso na palavra criada, automaticamente me vem essa imagem da mulher fardada Claro. e disponível para trabalhar a toda a hora. Mas é um bocadinho também falar, repara, eu não acho que a farda tenha problema, os polícias estão fardados, os militares estão fardados, ou seja, eu até advogo fardas, por exemplo, porque as roupas e tudo o que nós, os adereços são muitas vezes motivo para discriminação e nas escolas, por exemplo, eu acho a farda muito útil, ao contrário, não acho nada uma coisa fascista, ao contrário do que a maior parte das pessoas, porque é certo que há sempre maneira de se ter a farda e ter o Rolex a seguir, portanto, eu percebo isso, mas diminui bastante. Portanto, eu não acho que seja na farda que está o problema, eu acho que é, por exemplo, naquilo que eu me apercebo, nas condições de trabalho dessas mulheres e na maneira subserviente e na forma muitas vezes despótica com que os patrões as tratam, ou o empregador a trata. Ou seja, há uma ideia que é um trabalho não diferenciado, facilmente substituível, o que é um disparate. Só quem nunca geriu uma casa é que pode pensar ou nunca cuidou de uma criança, ou nunca cuidou de um idoso, é que pode pensar numa coisa dessas. Portanto, há uma ideia de, ao contrário das outras profissões, em que há uma competência e há uma ideia de não substituição fácil, no trabalho doméstico é uma espécie de qualquer um o faz e, portanto, há uma oferta enorme e nós podemos substituir facilmente. E isso é que me incomoda e isso acho que ainda não mudou. Mas a farda eu acho que encapsula ali, simboliza um bocadinho a diferença. Sim, a farda é uma coisa de status. A farda é uma coisa de status. Status para quem põe a Para farda. quem Para quem Exatamente, está a usar. exatamente. Mas não acho que é por si só esse o problema, é como nós entendemos. E, por exemplo, o maior choque que eu tive em relação à sociedade portuguesa foi quando fui à Alemanha, estive um ano a fazer uma residência na Alemanha e percebi que quase nenhuma família alemã tinha mulher a dias. Ou seja, só os muito, muito ricos é que tinham mulher a dias. E de repente eu comecei a ver nas minhas relações, toda a gente tinha mulher a dias. E eu pensei, há aqui qualquer coisa muito errada na sociedade portuguesa. E o que é muito errado? Exatamente é a má distribuição da riqueza e o trabalho ainda muito barato de quem nos ajuda. Ou seja, muito pouco valorizado. E agora, por exemplo, com esta lei que saiu da Segurança Social e etc., no outro dia, eu sigo grupos no Facebook muito estranhos, não consigo algumas empregadas domésticas. Estou lá. E não é para pesquisa, não é nada. É porque gosto de seguir grupos muito diferentes daquilo que eu sou e ter acesso à realidade. E, por exemplo, várias senhoras que estão no grupo dizem uma coisa que esta lei não as protege. Pelo contrário, só dá mais poder às empresas. Porque as pessoas deixaram de querer contratar diretamente porque não querem pagar os seguros, não querem pagar a segurança social e contratam através das empresas que retribuem, ou seja, cujo pagamento é muito menor. E, portanto, muitas vezes estas boas intenções, sem perceber no campo o que é que está a acontecer, não resultam. E claro está que não há vontade política de mudar isso. Claro. E deveria. A lei, até há muito pouco tempo, havia um código de trabalho autónomo e diferente para o trabalho doméstico do que para o trabalho da maior parte das pessoas. Aliás, ainda hoje houve uma pequena alteração que eu acho que equiparou o horário de descanso entre 2 turnos.
Mas mesmo assim, se nós formos a pensar por uma empregada doméstica interna, portanto, tem que ter um mínimo de 11 horas de descanso, o que significa que se a pessoa deixar de trabalhar às 8 da manhã, tem que estar disponível às 7 da manhã do dia a seguir, logo, não é? E que, enfim, se isto for acumulado durante a semana, todos os dias, e se de facto o patrão não for respeituoso, dá aqui uma margem enorme de abuso, não é? Eu acho que aqui, para mim, quando se fala de criadas, e quando falamos de criadas, penso sempre na questão do trabalho doméstico de internas, não é? Eu acho que aí é que é o grande... há aqui uma grande dose de obscurantismo e de probabilidade de abusos muito grande, para o qual então, as leis não protegem, não há hipótese da ACT, que é a Autoridade das Condições de Trabalho, de fazer fiscalizações porque não podem entrar em casa das pessoas, etc. Enfim, a Inês também agora poderá falar um pouco da questão mais legal também, exato. Não quero monopolizar a conversa de todos. Eu estava a pensar agora, e acho que nos temos ouvido demais, porque estava a pensar que outro dia fui rever o filme do João Costa, o Ossos, do Pedro Costa, peço desculpa. E eu não me tinha apercebido que é um filme tese sobre uma nova forma do trabalho doméstico que ali está desenhada. E é interessante porque ele disse que ele depois falou no final, ele disse que uma das grandes dificuldades da gravação, de gravar e de fazer o filme, para além de ser no bairro das Fontainhas, que depois foi demolido, era o facto de aquelas pessoas todas trabalharem e os homens saíam às 5 da manhã para irem para a construção civil e as mulheres estavam a chegar às 6 da manhã, umas porque vinham das limpezas dos edifícios à noite e outras a sair para pegar o autocarro e para irem para as casas onde tinham relações de trabalho com as famílias. E depois há aquela personagem muito forte e ele faz questão de acentuar isso muitas das vezes, que é o fenómeno de ela abrir a porta e outras pessoas que ela depois convida e ela diz sempre: é Clotilde, bom dia, mas nunca ninguém está em casa. Então isso é realmente algo que eu me parece que, lá está, podemos aqui discutir a permanência de fenómenos de desigualdade, de subalternidade, estas assimetrias centro-periferia, não é, Joana? Porque no fundo eu estava aqui a fazer um diagnóstico anos 30, 40, 50 das periferias do campo para a cidade e agora são periferias mais globalizadas, não é? E só para vocês terem uma noção, por exemplo, um artigo muito interessante agora destas novas formas de trabalho doméstico com estas características que parecem ser também do passado, como em espaços das Ilhas Maurícias, digamos o caso, não é? Em que estas pessoas trabalhavam, mulheres, nas plantações e agora estão ao serviço de turistas nas Ilhas Maurícias, de segundas residências e em que tomam conta da casa durante todo o dia, internas, para servir uma nova elite que ali se está a acomodar, mas que depois tem casa, enfim, na Europa e tudo mais. Mas eu acho que, só para discutirmos aqui um bocadinho, que o modelo dominante que ali estava em Portugal nos anos 40 era de facto um modelo com um lastro, não é? Com uma capacidade de se ver, de revelar alguma coisa do que eram as formas de organização familiar e social, e em que depois esta rapariga, portanto, já são trabalhadoras racializadas, elas já estão sozinhas no espaço de arrumo da casa, etc. Não têm interlocutores. O que podíamos discutir, ok, se não têm vigilância, se essa vigilância não é tão ligada a uma proximidade, será que têm melhores condições ou melhores
formas de se encontrar a si próprias ou de valorização daquilo que fazem, e não é isso que o filme nos diz, não é? Não é isso que o filme nos diz. Aliás, essa despersonalização é uma outra forma de despersonalização, em que as mensagens são trocadas num bilhete, mas não há um contacto, como por exemplo atrás poderia existir. E eu acho que isso são novos fenómenos, de facto, são novos fenómenos. Agora, recuando um bocadinho, a mim parece-me, nós muitas das vezes induzimos a realidade, não é? Eu acho que uma das virtudes deste tipo de trabalhos mais históricos são pessoas que não tiveram a oportunidade de, na altura, fazer as denúncias, muitas delas, sobre determinadas formas de violência, etc. E uma das boas, se quisermos, coisas que este trabalho tem é colocar a voz, o microfone, não é? Portanto, pôr o microfone na voz de quem viveu estas formas de trabalho, mas que também pode ser completado, e eu acho que aí é que há muito trabalho para fazer. Agora, a propósito de outros encontros que estou a ter numa comparação entre Portugal e Espanha para os mesmos períodos, quer dizer, nós estamos a analisar padrões, por exemplo, de mulheres que chegam à maternidade Alfredo da Costa, mas que não têm condições para ficar com os filhos, e a razão pela qual elas dizem que vão ali parar. E são as mães de o que se chamava de filhos de pais incógnitos, não é? Portanto, é possível fazer um trabalho ainda mais fino de mensuração, porque muitas das vezes parece que estamos, para quem não está por dentro, a efabular um pouco, ou até a cair na tentação de uma certa nostalgia, porque sim, também houve cumplicidades, também houve proximidade, também houve fidelidade, também houve trocas simbólicas e de favores e de apadrinhamentos e de patrocinato dos filhos que aí vieram, etc. Mas elas estão sobre-representadas em tudo o que são fenómenos associados a mães abandonadas, ao não poder identificar o progenitor, às taxas ou tabelas da sífilis e das tuberculoses, aos dispensários sociais, onde também recorriam, muitas das vezes porque não sabiam como gerir o que lhe tinha acontecido, e depois aos asilos. Nós temos toda uma estrutura asilar, não é? Que ali é montada, das casas das raparigas e de recolha, porque elas eram muito jovens quando chegavam e, portanto, não sabendo muito bem como gerir esses abandonos ou essas formas de as destratar. Os asilos cresceram muito e apanharam-nas muito para depois as repor nas casas a trabalhar, mas já com algum tipo de enquadramento, etc. Portanto, mas para dizer que estamos ali a diagnosticar um sistema que se autorreproduz, não é? E que, portanto, não estava a ser, e só ali nos anos 60, final dos anos 60, 70, é que há, de facto, alguns sinais de alguma negociação, e isto também para retirar algumas camadas de que eram mulheres destituídas de capacidade de pôr o pé na porta, não é? E de dizer basta, ou isto já não vai voltar a acontecer, eu não quero que isto me volte a acontecer e, portanto, eu saio. E, portanto, há aqui, acho que, bastante interesse em fazer estas relações, mas também em continuar a levantar, não é, do subsolo uma série de provas, porque tu estava a dizer que não tens a preocupação com as provas. Eu não tenho, mas tem os personagens que são provas, porque é uma memória coletiva. Não, e aliás há uma coisa muito há uma coisa bastante interessante, que depois a figura da criada é literariamente muito interessante e é muito apetecível, e é porque há também, e é outra parte da função, há um poder enorme, de facto, na posição da criada,
porque é também a pessoa normalmente que sabe tudo, que conhece os segredos todos, que normalmente também, porque também não gosto nada destas análises de anjos e demónios, porque normalmente também são pessoas que aprenderam muito cedo a arte de manipular, porque é o dividir para reinar, ou seja, há os segredos, há o que se conta, há o que não se conta, o que se conta a quem e quando se conta a quem. E, portanto, não há literariamente, aliás, há não sei quantos livros sobre criadas, até agora nas best-sellers, que é só uma autora especializada em criadas. A criada 1, criada 2, criada 3. E a chave da criada, e a criada, e a quarta criada. É um problema. É um não acabar. Mas, e sempre com muito sucesso, porque as pessoas adoram este. Mas há outros livros muito perturbadores e que eu conheci algumas realidades, que é, por exemplo, o livro da Leila Slimani, da Ama, ou seja, em que a certa altura a Ama se apodera da vida daquela. Portanto, quer ela ser a mãe e leva às últimas consequências. Aliás, o cinema também está cheio disso, o que é absolutamente natural, porque depois a pessoa de tanto. Na verdade, em termos domésticos, a criada, mais a tal interna, quando é muito competente, é quem realmente manda na casa. Porque depois a senhora vai-se demitindo cada vez mais, até porque muitas vezes não sabiam sequer mandar. E, portanto, a criada tinha uma competência muito maior do que a própria dona de casa, que ia cativando as pessoas todas, porque está presente para dar o pequeno almoço ao menino, para fazer o almoço, é a empregada, é ela que sabe os gostos de toda a gente, que conquista as pessoas através da comida. E, portanto, há também esse grande poder que convém não esquecer e que há outra coisa que convém também não esquecer, é que a maioria dessas mulheres se emancipavam pelo casamento. Ou seja, as que tinham a sorte de encontrar um namorado e casar, as que não tinham essa sorte ficavam até ao fim com as famílias e para essas é que nunca houve uma segunda vida. Portanto, mas eu conheci algumas. A verdade é que essa vida daquela família é a vida delas. Ou seja, elas sem a vida daquelas famílias não existem. E se tu tentares falar do teu ponto de vista, não há sequer, e isso é que é o mais cruel para mim, uma ideia de uma vida desperdiçada. Porque estas pessoas foram, e muitas vezes ainda são, completamente deformadas pela ideia de servir e de pertencer a uma estrutura. E, portanto, aquilo que para mim, aquilo que nós estamos a dizer dos fins de semana, etc., para muitas destas pessoas que eu conheci, por exemplo, já reformadas na aldeia Trás-os-Montes, o não ir com os patrões é que era ofensivo. Portanto, a lógica era completamente invertida, porque estas pessoas não têm a noção do tempo livre, não é que não sejam capazes, ou seja, nós somos aquilo que nos habituamos a ser. E, por exemplo, num romance, que não sei se está aí, que é Os Meus Sentimentos, é uma família de classe média alta, e eu tinha que ter uma empregada, uma criada, para aquela família ser mais real, porque senão aquela família não podia existir. E essa personagem, que é a Maria da Guia, de tal maneira começou a tomar conta do romance que não se calava. E a certa altura era a dona do romance. Mas porque, na verdade, naquela lógica familiar, ela era a única sã, ou seja, era a única, aliás, uma das frases preferidas do romance, que é ela que a diz, que é quando temos uma vida, quando nos põem numa vida não sabemos ter outra. Porque essa é a verdade, esse é que é o problema, é quando nos põem numa vida não sabemos ter outra. E, portanto, há também, da minha parte, às vezes, a falar sobre isso. E agora, eu tenho uma senhora que me ajuda a cuidar da minha mãe. E essa senhora toda a vida foi empregada, não da minha família, mas de outra família. Entretanto, quando ela chegou a uma determinada idade, a dispensaram. E, portanto, nós contratámos-la e, por exemplo, eu a falar com ela, eu devo dizer que eu às vezes me sinto muito paternalista. Porque aquilo que eu quis para a minha vida, que não é nada parecido com o que ela quis para a sua vida, eu sinto que não tenho o direito de julgar, ou seja, não tenho o direito de dizer que aquela vida não... Porque ela se sentiu completamente realizada ou foi tão formatada para o sentir que
que seria uma violência eu falar com ela deste ponto de vista. E, portanto, isso é uma das coisas que me incomoda quando nós estamos assim, com uma lupa sobre um estatuto, uma profissão, porque eu acho que para sermos completamente honestos, temos, e volta à ideia inicial, o que é que está errado aqui? O que é que está errado aqui? O que está errado é esta ideia de que nós não nascemos todos iguais. Aparentemente nascemos pela lei, mas na verdade não nascemos todos iguais. E depois, como não nascemos todos iguais, há pessoas que naturalmente ficam numas... E essas pessoas interiorizam essa desigualdade. E isso aí é que está... A interiorização da desigualdade é o que tu estás a descrever dessa pessoa, no fundo. Exatamente. Não teve a oportunidade também de ambicionar para si uma Exatamente. vida maior. Daí que eu acho que eu citei a Angela Davis, porque eu acho que ela é muito cirúrgica nesta análise que faz e que é um bocadinho dura para nós mulheres brancas, mas que é verdade, que é muita da nossa conquista de direitos e de independência também foi possível porque tínhamos mulheres, neste caso negras, pela circunstância social, a cuidar da nossa casa e fazer o trabalho, a dispensar-nos de fazer um trabalho que nos permite fazer e pensar noutras questões e noutros direitos, digamos assim. Isto é um bocadinho duro, mas acho que é muito real. Sobretudo se pensarmos em Portugal, que tem obviamente um trabalho doméstico, mesmo até recentemente, enfim, com a chegada de novas imigrações, mas muito baseado nas pessoas que vinham das antigas colónias, portanto, negras, não é? Muitas das empregadas domésticas eram negras e continuam a ser. Aliás, nós hoje, se chegarmos à hora de entrada da Assembleia da República, da PJ, onde eu vivo ao lado e que tem centenas de trabalhadores, nós vemos a quantidade de mulheres negras a saírem daquelas instalações. Apenas só para limpar, depois olhamos para o hemiciclo e para os deputados e, portanto, nós sabemos qual é a fotografia que lá está. Mas é que este retrato um bocadinho desigual, que existe mesmo... Sim, aliás, a Vera Tavares, nestas duas ilustrações que fez para as capas dos vossos livros, é muito engraçado porque ela consegue retratar duas mulheres em tempos tão diferentes, não é? Esta mulher é uma dessas mulheres das empresas que muitas vezes nem sequer estão, porque lá está, há uma hierarquização, não é? E, portanto, nas limpezas das empresas, quem está, ou, por exemplo, eu também tive a minha avó a necessitar de uma cuidadora, de uma empresa de cuidadoras e todas as cuidadoras eram negras, todas eram brasileiras, não é? Não, mas eu estava impressionadíssima de ouvir, porque algumas ainda falavam mal português, mas aquelas raparigas que tinham que estar só com a velhinha, percebes? Não tinham que fazer nada de especial ou lá está, que tivesse algum rigor, dar medicação, sei lá, algum tipo de cuidados mais sofisticados ou específicos não tinham. E eu achei aquilo impressionante. Portanto, essas pessoas todas que existem e essa população que existe, nós não vemos numa série de bairros, numa série de sítios, não as vemos, elas estão meias escondidas. Isso, nesse aspecto, nós estamos mais parecidos com o Brasil. Porque o Portugal em que eu cresci, tinha de facto as criadas que vinham do campo, que eram mulheres brancas também, e que vinham do campo. Eram as miúdas que iam para casa de servir com 15 anos e ficavam lá e iam aprender tudo, aliás, até ficavam contentes porque iam aprender a cozinhar, iam aprender a costurar, se a patroa fosse boazinha, ensinava-lhes coisas importantes para depois, quando arranjassem um namorado com quem iam sair ao domingo à tarde e para namorar, que se conseguissem casar, pelo menos já tinham algumas capacidades que em casa muitas vezes as mães não tinham, não é? Tipo uma mesa de cozinhar e tal.
Eu estava a pensar nisso por causa do Brasil, porque de facto eu fiz muita confusão aqui há uns 10 anos, quando comecei mais ao Brasil, as fardas das babás. E porque é que as babás vestiam todas de branco? Era uma questão que para mim era, porquê branco? Porquê as babás são de branco? E a minha irmã, que é brasileira, que vive lá, disse-me para perceber que não estão sujas. Bem, eu acho que isso diz tudo, percebe? Ou seja, por mais que não haja vergonha nenhuma em ser uma boa babá, em ser babá, em tomar conta de uma criança, pá, é ótimo, não é? Quem gosta de crianças é maravilhoso, poder estar a cuidar de uma criança. Mas isso não precisa ser tão visível, e cá em Portugal não era assim tão visível. Ou seja, essas raparigas que vinham do campo não tinham uma farda. Eu sei porque eu tive uma miúda em minha casa. Eu tenho 2 tias que foram para casas servir com 15 e 16 anos, mas eu até aos 10 anos tive uma miúda do campo em minha casa, que devia ter bem uns 15 ou 16, a cuidar de nós. E não havia isso, era uma casa pequena, de 3 assoalhadas, não éramos ricos, percebe? Nem sequer havia aquela coisa de teres que ter muito dinheiro para ter uma criada, não é? Isto para chegar às fardas e à sofisticação, porque de alguma maneira há uma sofisticação também, não é? Eu acho que a minha mãe não teria dinheiro para pagar uma farda, por exemplo, percebes? Não vivia, a sério, não vivíamos assim, não. Mas esta coisa de repente a Dulceira dizer que em Cascais há uma mata de babás vestidas de branco, eu só vejo isso no Brasil, só tenho memória disso no Brasil, não tenho memória em Portugal. Mas as enfermeiras usam, Sim, os médicos também. Sim, exato. Eu acho que não é aí que está sim, mas é um tipo diferente de farda, mas mais uma vez eu digo, não é aí que está o problema. O problema é na realidade material. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora que tem a ver com outro tipo de profissão, que eu agora comprei uma casa que tem umas árvores e tem uns pinheiros doentes e é preciso, são pinheiros muito altos e é preciso cortar os pinheiros. Eu comecei a procurar quem corta os pinheiros e cada pinheiro é caríssimo, cortar um pinheiro é caríssimo. E justamente caro, porque eles têm que subir, arriscam, etc. Entretanto, a minha vizinha, que sempre viveu ali, que herdou a casa, etc., perguntou-me, quando viu lá os senhores a cortar os pinheiros, ela perguntou, então quanto é que custou o pinheiro? E eu disse, olha, consegui aqui um preço especial de 350 euros por pinheiro. E ela ia desmaiando, o quê? 350 euros por pinheiro? E eu, pois, foi muito especial, porque a primeira vez pediram-me 700 por pinheiro. E eu assim, é justo, porque eles sobem, arriscam, e é seguro isso aqui, etc. E ela disse assim, que estranho, sabe, no tempo do meu pai, quando eu era jovem, andavam aqui imensos homens a perguntar se podiam cortar os pinheiros para a lenha. E nós escolhíamos o mais bem apresentado e de vez em quando pagávamos, se quiséssemos. O que é que aqui mudou? Mudou a raridade, porque antes todos os homens sabiam cortar pinheiros, e portanto eram muitos a oferecer esses préstimos, e agora há pouquíssimos homens a saber cortar pinheiros. Portanto, houve um senhor ao telefone que me disse, minha senhora! Quando eu disse, a primeira vez ele disse 600 euros, 600 euros por pinheiro. E ele disse, minha senhora, se acha caro, sou a senhora. Portanto, bem, ele respondeu muito bem, se acha caro, sou a senhora. E portanto, o que acontece aqui é a tal questão de se achar que o trabalho doméstico é um trabalho que qualquer um pode fazer e que é rapidamente substituído. Esse é que é o grande problema. Porque se de repente isto parasse, e vai parar, por exemplo, na Alemanha isto para, porque já é tão caro que, exatamente, portanto isto para, aqui ainda infelizmente parou, estancou as raparigas da província, mas começaram os imigrantes. Pronto, portanto, ou seja, substituindo umas pelas outras. E por isso é que me interessa imenso na questão do racismo e na questão da sociedade portuguesa observar esse fenómeno. Porque quando me dizem, porque há aqui uma ideia que as pessoas que viviam nas colónias eram irredutivelmente racistas, fascistas, exploradoras e etc. E eu digo, então digam lá, passado 50 anos, como é que nós estamos aqui de estrutura? Como é que nós tratamos os imigrantes? É muito simples, pomos-nos a limpar os tais serviços. Portanto, há aqui um problema estrutural. Há um problema estrutural que nós temos que olhar de frente. Não andarmos aqui porque não é nisso o que nós temos que ver é
quem é que está a desempenhar esses trabalhos e quanto é que ganha. Porque vamos imaginar assim, aparecia aqui uma lei que dizia só se pode pagar X. E era muito caro. O estatuto mudava completamente. Portanto, nós estamos sempre a falar do mesmo, que é dinheiro. E é da linguagem do dinheiro e, infelizmente, ou felizmente, quer dizer, o único valor que nós temos para aferir se alguém é importante ou não na sociedade é através do dinheiro. Independentemente da utilidade que tem. E não se pode pôr no IRS. Mas lá está, agora já pode, mas é tal coisa. Será, porque eu já fiz isso e não mandaram tirar. Sim. Sabia? Eu pago aquilo que a lei manda, não sei o quê. O porquê não? Mas lá está, tive mas isso resposta. é uma decisão política. O que nós estamos aqui a falar É. é tudo decisões São políticas. decisões E políticas. também, vamos lá ver, do conforto de quem pode pagar. Obviamente. Porque nós estamos aqui todos, né, assim, É, claro, claro. pois, mas dizem, sim, mas vão subir para 12 euros, para 12 euros a hora. Deus me livre, isso é caro. Exatamente. E devíamos ter senhoras que digam, então, se é caro, limpa a senhora. Exatamente. Isso é que era de valor, só que essas pessoas não têm esse poder negocial, porque precisam. Porque, por exemplo, eu arranjei um jardim lá na tal casa e já passaram várias senhoras, que apesar da casa estar em obras, olha, se um dia precisar de empregado, olha, eu estou aqui. Pois. Porque realmente há uma abundância. E isto é uma coisa terrível. A lei da oferta e da procura é o rei do mercado. E nós temos e a civilização é isso. É mudarmos a regra, a lei do mercado. Isso é que Essa é é a uma, civilização. não sei. Agora, temos que perder conforto, óbvio. Claro. A ninguém questão é quer. essa. Exato. A questão é essa. Mas começa pelas próprias leis do Estado. Claro, é decisão política. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Eu acho que já estamos muito cansados, não é? Queria agradecer muito. Elas estão para assinar. Mas há aqui esta senhora. Eu gostaria só de dizer que discordo frontalmente que não é a mesma coisa a farda de uma criada, de um polícia ou de um militar. Eu ainda hoje recordo como fiquei chocada ao verificar num dia de verão, numa das praias aqui da nossa zona, uma criada vestida de criada e os patrões confortavelmente sentados e a criada com aquele calor, com aquela farda, andava a correr atrás das crianças. Eu fiquei a olhar especada não sei quanto tempo. Claro, mas é o todo, não é. Pronto. Mas não é a mesma coisa. Sim, não é porque a realidade material não é a mesma coisa. Eu, se me permitem, com todo o apreço pela Dulce Maria Cardoso e pela sua opinião, naturalmente, ainda acrescentaria o seguinte: a farda da criada realmente não está no mesmo plano que a farda do polícia ou a farda do militar. A farda do polícia está conotada com uma ideia de respeito, com a ideia de autoridade, portanto tem uma conotação positiva. A farda do militar também tem uma conotação positiva, são os defensores da comunidade. A farda da criada tinha uma conotação negativa, a própria farda em si tinha uma conotação negativa. E mais do que isso, a farda da criada funcionava como um elemento de estatuto da família da qual ela era criada. Normalmente eram as famílias com certo estatuto social, económico ou socioeconómico que caprichavam em ter as suas criadas, apresentar as suas criadas fardadas. Conforme disse ali a senhora, cujo nome agora não me recordo, teve uma empregada, teve uma criada e que não tinha farda. As famílias de condição mais mediana normalmente não caprichavam na farda da criada. Eram as famílias que entendiam, tinham na realidade estatuto superior, socioeconómico, ou tinham pretensões a tal. E a farda da criada era um elemento de afirmação
dessa pretensão do estatuto da família. Pronto, era só isso que eu queria acrescentar. O que eu estou a dizer é... Está ligado. Estamos a dizer, também disse, era por status, e a parte, o que eu estou a dizer é que tudo isto tem que ver com a tal respeitabilidade que dá ao militar, que se calhar dá ao oficial e já não dá ao Magala, ou se calhar dá ao comandante e já não dá ao praça. Ou seja, o que estamos aqui a fazer, imaginemos que damos um salto no futuro e que as empregadas domésticas passam a ser o senhor de cortar pinheiros, ou seja, são raras. Imagine, dá um salto no futuro. E essas senhoras passam a ser melhor pagas do que os médicos ou os juízes, etc. Aí o senhor não vai reparar na farda. O senhor só repara na farda, nem que, imagine... Eu repararia sempre... Porque lá está, porque seria uma situação de poder. Porque o juiz também tem... Lá está, o juiz, eu fui advogada e nós tínhamos que usar aquilo. Desculpe, não quero interromper a criada, por definição, logo no próprio termo, há uma conotação de subordinação. Mas é isso que eu estou a dizer. Logo no próprio termo. Porque este termo advém da Idade Média, que tinha uma conotação muito diferente. Sim, claro, que era quem era criado na casa dos senhores. Sim, é o que estamos a dizer a mesma coisa. Dos senhores da fidalguia. Sim, sim. E depois transpôs-se, na época burguesa, transpôs-se já com sentido algo diferente, mas sempre de subordinação. Sim, eu percebo. Sim, foi para falar. Não sou portuguesa, sou italiana. Tento falar, desculpe, peço desculpa como a primeira coisa, mas não percebi bem algumas coisas agora e antes também, não sei, sobretudo das palavras, porque eu gosto muito das origens das palavras. Criada, porque ele disse mais ou menos, vem do criar. E criada exatamente, depois se pode dizer exatamente o que significa, porque não é o particípio passado de criar, ou é, mas com outro sentido. E depois, esta é uma outra pergunta, tento falar rápida. A palavra que negro. Na Itália, no italiano, francês também, em outras línguas neolatinas, digamos, já não se usa porque tem um sentido negativo. E se usa, eu achava, não digo, em italiano se usa nero, preto. E eu achava que em Portugal também seria melhor, as pessoas usariam preto, não negro. Não, ao contrário, historicamente, não é o contrário. Historicamente, preto é que tem uma conotação muito pejorativa. E negro é mais gentil. Exatamente o contrário. Porque na Itália, negro, nada. Como nos Estados Unidos. É como nos Estados Unidos. Pelo que perguntava antes, criada em que sentido? Etimológico, digamos. Se calhar é Inês, é especialista. Sim, criada porque... Não precisava. Criada porque, começando ao serviço de uma família muito cedo, o patrão, a patroa, tem uma dupla missão. São patrões e são também pais tutores daquela figura patronal, se quisermos. Então vão criar aquela pessoa que está em fase de crescimento e vão tomar conta dela. Existe a figura do patrão como também um tutelar, uma figura tutelar que vai ajudar. Vamos ver se vai ou não, mas que tem essa função. Em realidade, a segundo sentido não existe. Existe como ideia, mas não é verdade. Sim. Porque não é verdade, Sim. Obrigada, desculpa. Não, perfeito. É ótimo, Perfeito. Só mais uma pergunta e vou fechar. Não consegue ouvir.
era dirigida mais à Joana. Isto é uma observação que eu tenho vindo a fazer no seguimento daquilo que disse por causa do espaço habitacional. O que eu tenho vindo a observar é que a arquitetura de luxo, que é desenvolvida por grandes gabinetes de arquitetos e que supostamente estarão na vanguarda do pensamento e do uso do espaço habitacional e doméstico, o que eu tenho vindo a verificar é que o papel da criada continua a perpetuar-se na invisibilidade e no distrato. Muitas vezes o quarto da criada está junto, paredes meias, com as máquinas e inclusive com os ares condicionados. E eu vejo habitações de luxo em Lisboa em que esse papel está ali confinado, com uma entrada de serviço própria, perpetuando este papel da criada invisível. Portanto, eu acho que o tempo da criada continua hoje em dia. Diferente, mas continua. Só queria agradecer a vocês. Acho que essa foi a conclusão a chegar ao desta conversa. Muito obrigada.